Vocês já pararam para pensar qual a motivação de vocês estarem aqui hoje? Provavelmente não, porque pensar sobre o que nos motiva não é algo muito comum. Mas eu convido cada um de vocês a pensar sobre a sua motivação e de que forma ela pode nos ajudar a fazer escolhas melhores do nosso dia a dia. Eu sempre fui uma criança inquieta, com muita dificuldade de foco, atenção, dificuldades que eram basicamente de aprendizagem. Mas eu tinha uma habilidade que chamava muito a atenção dos meus pais e de pessoas também próximas. Eu adorava dançar. E, além disso, eu tinha uma facilidade muito grande de trabalho corporal, de tudo que envolvia a parte corporal. E foi percebendo isso que a minha mãe, muito preocupada com a minha condição e também achando que ia desenvolver ainda mais as minhas habilidades, que ela me matriculou na minha primeira aula de dança. E o que era para ser, na cabeça dela, algo que me ajudaria a desenvolver essas minhas habilidades, a minha experiência com a dança, o primeiro contato, foi péssimo. Eu chegava em casa e falava para minha mãe: eu não quero voltar a fazer aula de dança. Não, você vai continuar, Silvia, porque isso é importante para você. E foi graças à insistência da minha mãe que eu fiz carreira na dança, porque eu consegui encontrar algo tão motivador quanto dançar, ensinar, e aprender coisas novas para ensinar depois. E foi aí que me tornei professora de dança, me tornei coreógrafa, bailarina, tive a minha própria escola de dança, desenvolvi uma abordagem no ensino da dança. E foi essa escola que, em junho de 2005, me deu a maior oportunidade da minha vida no sentido profissional e pessoal. Eu recebi um convite que eu não esperava, mas muito especial, de dar aula, coordenar toda a parte de dança de uma grande escola aqui de Curitiba, que trazia a dança como uma atividade extracurricular. Quando eu cheguei nessa escola, a minha expectativa era muito próxima dessa imagem. Eu trabalhei a vida inteira com pessoas com perfil para dança. Mas chegando lá, vocês acham que foi essa a minha realidade? Muito mais próxima dessa imagem, que hoje eu olho para essa imagem e vejo um aprendizado com diversão. Mas na época, com aquela cabeça quadradinha que eu tinha, de um olhar muito mais técnico do que uma ferramenta educacional, essa escola, esses alunos transformariam a minha vida de uma forma extraordinária. E hoje eu vou compartilhar com vocês três passos muito simples, mas que me ajudaram a alcançar o meu objetivo com aquelas crianças e também desenvolver um bom trabalho. Pensem comigo sobre a necessidade. O primeiro passo é a necessidade. Necessidade é algo de imediato, aquilo que eu preciso fazer. Na escola, eu precisava dar uma aula de dança. O segundo passo é também simples, não é uma receita de bolo, mas é preciso pensar sobre objetivo. Todos nós deveríamos ter objetivo. Objetivo é algo concreto, é onde eu quero chegar, é uma meta. O meu objetivo naquela escola, quando eu entrei, era de dar uma aula de dança, parte técnica, e que se aquelas crianças, de alguma maneira, no futuro, quisessem se profissionalizar, elas poderiam. Mas a realidade que eu encontrei ali foi uma realidade totalmente diferente. Porque nas turminhas eu tinha crianças que tinham perfil para dança, que não tinham perfil para dança. E um detalhe importante: tinham crianças com algum tipo de deficiência nas turmas. Eu nunca havia trabalhado com uma pessoa com deficiência. E o objetivo ali mudou porque eu precisei fazer um trabalho, um olhar para uma dança que era muito mais uma ferramenta educacional do que uma questão técnica. O objetivo era uma dança para todos.
E o elemento motivador, Silvia? Como encontrar o que move, no caso, aquele grupo, aquelas crianças? Eu não poderia pensar, gente, individualmente cada criança. Eu precisava pensar no que aquelas crianças compartilhavam, a sua infância. Criança é curiosa, não é? Eu pensei, como que eu posso levar isso para a minha prática? Isso vai motivar elas. Eu montei uma caixa mágica, coloquei no final da aula e todo finalzinho, quem conseguisse fazer os combinados da aula poderia ir até a caixa mágica e identificar o que tinha nela. Eu não preciso nem contar para vocês que era o ponto alto das crianças. Criança gosta de diversão. Esquece, Silvia, você não pode mais levar aquelas músicas de balé clássico para as crianças. Você tem que levar músicas que cheguem próximo à realidade delas. Criança tem uma questão que eu acho fantástica. A criança gosta de brincadeira. Na época, eu tive que abrir minha mente para isso. E eu trouxe brincadeiras que eram dirigidas. E as crianças, assim, tanto as com deficiência, com perfil, sem perfil, elas estavam aprendendo com a dança. Esse rapaz bonito que vocês estão vendo na foto é o Jorge. O Jorge, ele tem 18 anos, ele tem uma síndrome rara, a síndrome do X frágil. E ele também está dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu falo que entre as inúmeras necessidades do Jorge, ele não tem escolha, ele precisa fazer a fisioterapia. Eu sou a fisioterapeuta dele. E vocês imaginam como é difícil se manter motivado numa atividade que exige muito, e ainda mais você tendo dificuldades que são claras? Será que é possível encontrar o elemento motivador? Sim, é possível. Quem trouxe esse elemento para minha prática foi a mãe do Jorge, a Sabrina. A Sabrina, numa conversa, depois de um atendimento, me pediu para que as atividades da fisioterapia do Jorge fossem feitas na academia do condomínio dela. No primeiro momento, gente, eu fiquei um pouco preocupada, porque quando a gente trabalha com algum tipo de deficiência, transtorno, a gente controla muito o ambiente. E eu estaria levando ele para um ambiente cheio de estímulos. A próxima imagem, eu quero que vocês guardem na memória de vocês e vocês levem para casa. Porque a mãe dele sabia que um dos elementos que motivava ele era o social. E o quanto inserir ele nesse social ia ajudar ele. Mas ela não fazia ideia de como isso transformaria a vida dele e transformaria também a minha prática. O Jorge, sim, ele aprendeu com a sua própria motivação. E ele nos ensina isso. É possível, gente, uma outra pessoa trazer o elemento motivador e você transformar uma atividade que às vezes não era fácil ou não era tão excitante em algo realmente significativo. Eu também tive que aprender com a minha motivação. Fevereiro de 2019, eu voltava de uma viagem com meu marido e eu não estava me sentindo bem de saúde. Resolvi buscar ajuda médica, ver o que estava acontecendo comigo. Dentre inúmeros exames, consultas médicas, veio o diagnóstico de um tumor maligno no intestino. Aos meus 41 anos, eu recebi esse diagnóstico. Não sabia o que ia acontecer na minha vida. Não sabia o que fazer. Todo mundo conhece hoje, porque o Pelé morreu disso. Hoje é bem divulgado na mídia. E foi um momento de muita tensão, tanto para mim quanto para minha família, mas também muito inspirador. E esses 3 passos, eles foram fundamentais para que eu pudesse atravessar esse processo, ajudar a minha família a atravessar esse processo e a encontrar o meu real objetivo de vida. Eu lembro que eu falava para o meu marido que eu não tinha medo de morrer. Eu era muito grata por tudo que eu já tinha passado.
mas que alguma coisa lá dentro, uma necessidade interna de sobreviver era muito forte. E eu queria entender por que eu queria sobreviver. Por que eu queria continuar viva? E eu fiz essa pergunta. Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? Silvia, por que você quer continuar vivendo? Foi a pergunta mais profunda da minha vida, no momento mais frágil, e que me ajudou a encontrar o elemento que me motivava e também o meu maior objetivo de vida. Eu precisava ganhar tempo. Eu precisava de mais tempo, esse era o meu objetivo, para conquistar os meus sonhos, para terminar os meus projetos, para ficar com a minha família. Eu nunca coloquei em primeiro lugar a minha família. E o processo de adoecimento estava me dando aquela oportunidade para repensar a minha vida. E foi assim, a minha família, os meus sonhos, que eram a minha motivação, me ajudaram a estar aqui compartilhando essa história com vocês, que até então é de sucesso. Eu sempre comento com as pessoas que muitas vezes teremos muita dificuldade em se manter numa atividade, começar um projeto novo, enfrentar uma situação difícil, mas que isso é possível quando a gente encontra o que nos motiva. Pensem com carinho nos 3 passos. O que te motiva? Meu nome é Silvia Rodrigues, trabalho com desenvolvimento cognitivo e motor e ajudo pessoas a aprenderem com a sua motivação. Muito obrigada.